Olá, meu nome é Aline, eu sou doutora em Química Analítica pela Universidade Federal de São Paulo, fui orientada pela professora doutora Juliana Naozuka e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que foi realizado durante o meu doutorado, intitulado Avaliação do enriquecimento de cogumelos com selênio e efeitos antagônicos com elementos tóxicos. A apresentação será dividida em uma breve introdução, objetivos, na parte experimental, resultados e discussão serão apresentadas as estratégias de cultivo utilizadas para a produção dos cogumelos, seguida por 3 grandes blocos que incluem o enriquecimento dos cogumelos com selênio, a contaminação com cádmio, mercúrio e chumbo e o papel protetor do selênio contra a toxicidade desses metais, seguida pelas conclusões desse trabalho. Os cogumelos são organismos que pertencem ao reino dos fungos. O reino dos fungos compreende mais de 1 milhão de espécies, dentre as quais aproximadamente 25 espécies de cogumelos são comestíveis e cultivadas. No Brasil, destacam-se essas 3 espécies, e nesse trabalho foram estudados os cogumelos do gênero Pleurotus. O consumo de cogumelos do gênero Pleurotus está em franca expansão no Brasil e no mundo. Dentro desse gênero existem algumas espécies bastante conhecidas e comumente consumidas, como é o caso do shimeji branco, e algumas espécies mais exóticas, como o cogumelo salmão. Os cogumelos são alimentos de elevado valor nutricional, excelentes fontes de proteínas, fibras e vitaminas. Para o cultivo de cogumelos comestíveis, normalmente utilizam-se práticas de fungicultura, em que tem-se uma semente, que é um micélio pré-cultivado e constitui o corpo vivo inicial do fungo. Essa semente é utilizada para inocular um substrato e, em condições adequadas, ocorre a formação do corpo de frutificação, que é o cogumelo propriamente dito. Existem algumas condições de cultivo que são fundamentais para a produção dos cogumelos, tanto no que diz respeito à quantidade, qualidade e também aceitação comercial do produto. Para os cogumelos do gênero Pleurotus, recomenda-se uma elevada umidade relativa do ar, variando de 80% a 90%, a temperatura de cultivo de 20 a 25 graus Celsius para o Pleurotus striatus e 24 a 30 para o Pleurotus de Jamor, sendo o tempo de cultivo de aproximadamente 15 dias. Utilizam-se normalmente substratos orgânicos à base de resíduos agrícolas lignocelulósicos, como bagaços de cana-de-açúcar, borras de café, entre outros. Sabe-se também que os cogumelos são organismos bioacumuladores e eles podem bioacumular elementos essenciais que estejam presentes no meio de cultivo, e eles têm sido frequentemente utilizados em estudos voltados ao enriquecimento de alimentos. De acordo com a portaria número 31 da Anvisa, considera-se alimento fortificado, enriquecido ou simplesmente adicionado de nutrientes todo alimento ao qual for adicionado um ou mais nutrientes essenciais contidos naturalmente ou não no alimento. Para o cultivo de cogumelos enriquecidos, utilizam-se diferentes estratégias de cultivo, principalmente o cultivo em substrato suplementado com o elemento, antes ou após o procedimento de inoculação. Sabe-se também que os cogumelos exibem elevado potencial para bioacumular selênio em seus corpos de frutificação, e eles têm sido alvo de estudos voltados ao enriquecimento com esse elemento, que é essencial para a nutrição humana. Na nutrição humana, a ingestão dietética de referência para o selênio varia de 6 a 70 microgramas por dia, dependendo da idade e do sexo do indivíduo. Os alimentos de origem agrícola são as principais fontes de selênio. O selênio exibe importantes funções biológicas e a deficiência desse elemento está relacionada ao aumento do colesterol no plasma sanguíneo, disfunções do fígado, doenças degenerativas, entre outros. Além disso, sabe-se também que os cogumelos podem bioacumular metais potencialmente tóxicos em seus corpos de frutificação, e o uso de cogumelos para remediar locais contaminados é um tipo de biorremediação denominada micorremediação. Esses elementos, tais como cádmio, mercúrio e chumbo, apresentam propriedades carcinogênicas, afetam negativamente reações metabólicas e podem causar danos irreversíveis à saúde humana. Então, é possível enriquecer os cogumelos tanto com selênio quanto com metais potencialmente tóxicos. Sabe-se também que os benefícios do selênio vão além da essencialidade para a nutrição humana. Estudos têm reportado que o selênio
pode proteger alguns organismos vivos contra a toxicidade de metais potencialmente tóxicos. Então, é possível que em cogumelos também exista esse papel protetor. Estudos que avaliem possíveis relações antagônicas ou sinérgicas entre selênio, cádmio, selênio, mercúrio e selênio e chumbo podem trazer informações importantes a respeito desse possível papel protetor do selênio contra a absorção, incorporação e eventual toxicidade desses metais nos corpos de frutificação de diferentes espécies de macrofungos. Sendo assim, os objetivos desse trabalho incluíram o cultivo de cogumelos comestíveis, shimeji branco e cogumelo salmão enriquecidos com selênio e a contaminação induzida com cádmio, mercúrio ou chumbo, avaliando as condições de cultivo, o efeito da suplementação com selenito, selênio 4 ou selenato, selênio 6, estudos de mapeamento e imageamento elementar, a bioacessibilidade elementar, a distribuição de proteínas e selênio associado às proteínas, a absorção e bioacumulação de cádmio, mercúrio e chumbo, a distribuição de proteínas e cádmio, mercúrio e chumbo associado às proteínas, a avaliação do papel protetor do selênio na toxicidade de cádmio, mercúrio e chumbo, assim como estudos de especiação química de mercúrio e selênio. Então, para o cultivo dos cogumelos, inicialmente foi avaliada a suplementação com selênio 4, em que foram utilizados substratos à base de bagaços de cana-de-açúcar já inoculados com as sementes dos fungos. Foram utilizadas essas estratégias de cultivo em uma estufa de cultivo indoor, na ausência de iluminação. Foram produzidos cogumelos apenas com adição de água ao substrato de cultivo, assim como diferentes concentrações de selênio 4, provenientes de uma solução de selenito de sódio, produzindo então os cogumelos do grupo controle e enriquecidos com selênio tanto para o shimeji branco quanto para o cogumelo salmão. Para avaliação da suplementação com selênio 4 ou selênio 6, foram aplicadas as mesmas estratégias de cultivo, mas nesse caso, além do grupo controle, também foram produzidos cogumelos com adição de diferentes concentrações de selênio 4 ou selênio 6, provenientes de uma solução de selenito ou selenato de sódio, originando os cogumelos do grupo controle enriquecidos com selênio, também para ambas as espécies de cogumelos. Para avaliação da contaminação com cádmio, mercúrio ou chumbo, foram produzidos cogumelos do grupo controle e também contaminados com a adição de diferentes concentrações de cádmio, mercúrio ou chumbo ao substrato de cultivo, também para o shimeji branco e para o cogumelo salmão. E para avaliação do possível efeito protetor do selênio contra cádmio, mercúrio e chumbo, foram produzidos cogumelos além do grupo controle com adição simultânea de cádmio mais selênio, mercúrio mais selênio ou chumbo mais selênio ao substrato de cultivo. Foram avaliadas diferentes concentrações de cádmio, mercúrio ou chumbo em combinação com diferentes concentrações de selênio, selênio 4 ou selênio 6, também para ambas as espécies de cogumelo. Uma vez produzidos esses cogumelos, eles foram submetidos a uma avaliação morfológica prévia, seguido pelo tratamento preliminar das amostras, que incluiu a lavagem, liofilização e moagem com o auxílio de um almofarize pistilo após o congelamento das amostras com nitrogênio líquido, e após os respectivos métodos de preparo de amostras, eles foram analisados por UV-Vis, GFAS, CPOS e CPMS, SEC-UV e CPMS ou HPLC e CPMS. Além disso, os cogumelos sem moagem prévia também foram analisados por LIBS para os estudos de mapeamento e imageamento elementar. Nesse primeiro bloco serão apresentados os resultados dos estudos voltados ao enriquecimento dos cogumelos com selênio. Inicialmente foi feita a determinação elementar total para avaliação do efeito da suplementação com selênio 4. Foram utilizadas amostras de shimeji branco e do cogumelo salmão do grupo controle e suplementados com diferentes concentrações de selênio 4. Essas amostras previamente liofilizadas e moídas foram submetidas a um procedimento de digestão ácida em um banho termostático, com adição de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, e a determinação elementar foi feita por GFAS. Esse foi o programa de aquecimento utilizado para a determinação de selênio por GFAS. E aqui as características do método analítico, assim como a porcentagem de recuperação de selênio, que foi de 97%.
Os digeridos também foram analisados por ICP-OS para determinação de cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, fósforo, enxofre e zinco. E esses foram os parâmetros instrumentais utilizados para a determinação elementar por ICP-OS, e aqui as respectivas linhas de emissão atômica ou iônica utilizadas para a determinação de cada um dos elementos de interesse. Essas foram as características do método analítico, assim como a porcentagem de recuperação de cada um dos elementos, que variou de 92% a 112%, indicando a ausência de efeitos de matriz na determinação elementar. E esses foram os resultados obtidos para a concentração total de selênio em microgramas por grama nos corpos de frutificação dos cogumelos. Aqui no eixo X, a concentração de selênio 4 que foi adicionada ao substrato de cultivo, para o shimeji branco em cinza e para o cogumelo salmão em vermelho, do grupo controle e suplementado com diferentes concentrações de selênio 4 no substrato de cultivo. No geral, é possível verificar que a estratégia de cultivo aplicada favoreceu o aumento na concentração de selênio nos corpos de frutificação dos cogumelos, e também o cogumelo salmão exibiu um maior potencial de enriquecimento quando comparado ao shimeji branco, principalmente em concentrações mais elevadas de selênio no substrato de cultivo. Também foi avaliado o efeito da suplementação com selênio 4 na concentração total de outros elementos essenciais, e foi verificado que no shimeji branco a suplementação com selênio 4 favoreceu a redução na concentração de cálcio e um aumento na concentração total de fósforo nos corpos de frutificação, enquanto no cogumelo salmão houve uma redução na concentração total de cálcio e um aumento na concentração de ferro e fósforo. Esses resultados indicam uma possível relação antagônica ou sinérgica, principalmente entre selênio, cálcio e fósforo nos corpos de frutificação dos cogumelos estudados. Também foram realizados estudos de imageamento químico para avaliação do efeito da suplementação com selênio 4 na distribuição espacial de diferentes elementos essenciais. Foram avaliados também diferentes espécies de cogumelo, o shimeji branco e o cogumelo salmão, do grupo controle, e suplementados com a maior concentração de selênio 4. Essas amostras foram analisadas por Libs. Nos estudos de imageamento químico por Libs, as amostras podem ser escaneadas utilizando um padrão de análise ponto a ponto. Em cada uma dessas regiões tem-se a focalização de um feixe de laser pulsado de alta energia, e em cada uma dessas regiões nós temos espectros de emissão correspondentes. Monitorando determinadas linhas de emissão para determinados elementos, como nesse exemplo o magnésio e o silício, podem ser obtidos mapas de distribuição elementar. Esses mapas podem ser bidimensionais ou até mesmo tridimensionais. Esse é o exemplo de uma das amostras de cogumelo que foi analisada utilizando esse padrão de análise ponto a ponto. Esses foram os parâmetros instrumentais utilizados para as análises de imageamento químico por Libs. E aqui os mapas de distribuição de potássio e magnésio no shimeji branco do grupo controle e enriquecido com selênio, considerando essa escala de cores de intensidade normalizada. No geral, é possível verificar que o enriquecimento com selênio não levou a alterações significativas na distribuição de potássio e magnésio nos corpos de frutificação dos cogumelos, apesar de serem observadas diferenças significativas na morfologia desses corpos de frutificação. Aqui à direita nós temos a distribuição de cálcio, potássio e magnésio no shimeji branco do grupo controle e enriquecido com selênio. Nesse caso, é possível verificar que, principalmente para o cálcio e para o magnésio, ocorreram alterações na distribuição desses elementos nos corpos de frutificação, os quais ficaram retidos na parte inferior dos cogumelos. Esses mapas nos indicam que, de certa forma, o selênio pode ter inibido a translocação desses elementos nos corpos de frutificação dos cogumelos. Também foram avaliados os efeitos da suplementação com selênio 4 na distribuição de proteínas nessas amostras.
Sabe-se que as proteínas podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade, sendo as albuminas solúveis em água, as globulinas em cloreto de sódio, as prolaminas em etanol e as glutelinas em hidróxido de sódio. Sendo assim, foram analisadas as amostras de cogumelo salmão e shimeji branco do grupo controle e enriquecidos com selênio. Inicialmente foi feita a remoção de lipídios utilizando cloroformo e metanol e também a remoção de polifenóis utilizando acetona. Nas amostras sem lipídios e polifenóis foi feita a extração sequencial de proteínas do grupo das albuminas, globulinas, prolaminas e glutelinas, utilizando uma extração sequencial com água, cloreto de sódio, etanol e hidróxido de sódio. A estimativa da concentração proteica em cada uma das frações foi feita por UV-Vis utilizando o método de Bradford. Essas foram as características do método analítico e os limites de detecção e quantificação em cada um dos extratores. Além disso, também foi feita a determinação de selênio em cada uma dessas frações proteicas por GFAS. E aqui as características do método analítico na determinação de selênio em cada um dos extratores. Aqui a porcentagem de recuperação de selênio, que variou de 89% a 102%. E aqui estão os resultados desses estudos de distribuição de proteínas e selênio associado às proteínas. À esquerda, a concentração de proteínas em miligrama por grama e à direita, a concentração de selênio em microgramas por grama no shimeji branco e no cogumelo salmão do grupo controle e enriquecido. Em preto, as proteínas do grupo das albuminas, em cinza, as globulinas, em azul, as prolaminas e em vermelho, as glutelinas. Primeiro, considerando a distribuição de proteínas aqui à esquerda, é possível verificar que as glutelinas correspondem à maior fração proteica nas diferentes espécies de cogumelos submetidas às diferentes condições de cultivo. Além disso, considerando a soma da concentração de proteínas nas diferentes frações, verifica-se que o cogumelo salmão exibe uma concentração proteica aproximadamente 3 vezes maior quando comparado ao shimeji branco. No caso da concentração de selênio associado a cada uma das frações proteicas, aqui à direita, é possível verificar que tanto no shimeji branco quanto no cogumelo salmão, o selênio estaria principalmente associado a proteínas do grupo das albuminas e glutelinas. Além disso, apesar do cogumelo salmão exibir uma concentração de selênio associado às proteínas aproximadamente 2 vezes maior quando comparado ao shimeji branco, a distribuição de selênio nas diferentes frações proteicas em ambas as espécies de cogumelo é bastante similar. Esses resultados mostram que, além da estratégia de cultivo favorecer o aumento da concentração total de selênio, a associação de selênio às proteínas também é favorecida. E no shimeji branco, o selênio associado às proteínas corresponderia a aproximadamente 25% do selênio total, e no cogumelo salmão corresponderia a aproximadamente 32% do selênio total. Também foram realizados estudos de bioacessibilidade elementar para essa avaliação do efeito da suplementação com selênio 4. Também foram avaliados os cogumelos do grupo controle e suplementados com selênio 4. As amostras previamente liofilizadas e moídas, foi feita a adição de fluido gástrico, o ajuste do pH, seguido pela adição de fluido intestinal. Entre cada uma dessas etapas, as misturas foram incubadas e, por fim, mantidas em um banho de gelo para cessar as atividades enzimáticas. Uma alíquota do sobrenadante dessa mistura foi adicionada a uma membrana de éster de celulose, foi realizado um procedimento de diálise. Essas etapas, elas simulam a digestão gastrointestinal no organismo humano, e a determinação elementar foi feita por ICP-OS. Considerando a subtração da concentração elementar na fração solúvel, que é o sobrenadante dessa mistura, menos o dialisado, que é a fração remanescente no interior da membrana de éster de celulose após o procedimento de diálise, é possível obter informações a respeito da fração bioacessível de cada um dos elementos presentes nas amostras, ou seja, aquela capaz de atravessar a membrana de éster de celulose após o procedimento de diálise.
Aqui eu trago um resumo dos resultados dos estudos de bioacessibilidade, avaliando o efeito da suplementação com selênio 4 no cogumelo salmão e no shimeji branco. Esses resultados mostram que o enriquecimento do cogumelo salmão com selênio merece destaque do ponto de vista nutricional, uma vez que, além do enriquecimento favorecer o aumento da concentração total de selênio, a suplementação com selênio 4 também favorece o aumento da concentração bioacessível de diversos elementos essenciais, como ferro, magnésio, fósforo, enxofre e zinco nessas amostras. Uma vez que diferentes espécies de selênio podem ser absorvidas, incorporadas e seguirem vias metabólicas distintas no metabolismo dos fungos, foram avaliadas diferentes espécies de selênio, selênio 4 ou selênio 6, a partir da suplementação do substrato de cultivo. Foi feita a determinação elementar total nessas amostras e aqui estão os resultados da concentração total de selênio em microgramas por grama nos cogumelos, no shimeji branco e no cogumelo salmão, em vermelho suplementado com selênio 4 e em azul suplementado com selênio 6. É possível verificar que no cogumelo salmão não ocorreram alterações significativas na concentração total de selênio nos cogumelos quando suplementados com selênio 4 ou com selênio 6. Por outro lado, no shimeji branco, a suplementação com selênio 4 exibiu um maior potencial de enriquecimento quando comparado ao selênio 6. Essas amostras também foram submetidas aos procedimentos de digestão gastrointestinal simulada in vitro para avaliação da bioacessibilidade de selênio, e a determinação de selênio na fração solúvel e dialisada foi realizada por ICP-MS. Esses foram os parâmetros instrumentais utilizados para a determinação de selênio por ICP-MS. E aqui os resultados dos estudos de bioacessibilidade de selênio no shimeji branco e no cogumelo salmão, a concentração de selênio em microgramas por grama, suplementados com selênio 4 ou selênio 6, em preto a concentração total de selênio, em cinza a concentração solúvel e em vermelho a concentração bioacessível. Verifica-se que em ambas as espécies de cogumelos submetidas às diferentes condições de suplementação, as espécies solúveis de selênio correspondiam de 64% a 86% do selênio total, e dentro dessa concentração solúvel, mais de 95% do selênio mostrou-se também bioacessível nas diferentes amostras avaliadas. Considerando a ingestão dietética de referência para o selênio de 55 microgramas por dia, o consumo de 570 miligramas de shimeji branco ou 390 miligramas do cogumelo salmão em massa seca enriquecidos com selênio 4 atingiria a ingestão dietética de referência para a nutrição humana. Além disso, também foi avaliada a distribuição de selênio associado às proteínas bioacessíveis, e para isso a fração solúvel do procedimento de bioacessibilidade foi analisada por SEC-UV e CPMS. Esses foram os parâmetros instrumentais utilizados para as análises por SEC-UV e CPMS. Essas amostras também foram submetidas a um procedimento de extração proteica, utilizando uma solução extratora composta por tris-HCl, dodecilsulfato de sódio, fluoreto de fenilmetilsulfonil e dióxido de silício. Essas misturas foram sonicadas, centrifugadas e filtradas, originando o extrato proteico, que também foi analisado por SEC-UV e CPMS para avaliar a eficiência de proteólise do procedimento de bioacessibilidade aplicado. Esses foram os cromatogramas obtidos para o shimeji branco, à esquerda suplementado com selênio 4 e à direita suplementado com selênio 6. Em cinza, a distribuição de compostos de diferentes pesos moleculares no extrato proteico. Em preto, a distribuição de compostos de diferentes pesos moleculares na fração solúvel do procedimento de bioacessibilidade. Ambos estão relacionados ao eixo Y à esquerda, onde nós temos a absorbância normalizada. Em vermelho, a distribuição de selênio na fração solúvel do procedimento de bioacessibilidade, que está relacionado ao eixo Y à direita, onde nós temos as contagens normalizadas. É possível verificar que para ambas as amostras de cogumelos das diferentes suplementações,
Houve uma redução significativa na fração de compostos de médio e alto peso molecular após o procedimento de bioacessibilidade, indicando elevada eficiência de proteólise do procedimento de digestão gastrointestinal in vitro aplicado. Além disso, para ambas as condições de suplementação, o selênio estaria principalmente associado a compostos por volta de 17 kilodaltons na fração solúvel do procedimento de bioacessibilidade. Esses foram os cromatogramas obtidos para o cogumelo salmão. Também houve uma tendência na redução da fração de compostos de médio e alto peso molecular após o procedimento de bioacessibilidade em ambas as amostras. Também, para as diferentes condições de suplementação, o selênio estaria associado a compostos por volta de 17 kilodaltons, porém, esses resultados evidenciam diferenças significativas na incorporação de selênio aos compostos bioacessíveis, uma vez que na suplementação com selênio 6, há uma fração significativamente maior de selênio associado a compostos de peso molecular acima de 17 kilodaltons, quando comparado à suplementação com selênio 4. Desta forma, foram realizados estudos de especiação química de selênio, foi feita a otimização de um procedimento de digestão enzimática, foram utilizadas amostras de shimeji branco e de cogumelo salmão, enriquecidos com selênio, previamente liofilizadas e moídas. Foi feita a extração com uma solução composta por tris-HCl. Essas misturas foram sonicadas, incubadas, centrifugadas e filtradas, originando o extrato enzimático. Esse extrato enzimático foi analisado por ICP-MS. Foram avaliadas diferentes condições de digestão enzimática com adição de diferentes enzimas a esse procedimento. Foi avaliada a extração de selênio com uma digestão sem a adição de enzimas, a adição de diferentes enzimas, protease, pepsina, pancreatina e proteinase, assim como a combinação de diferentes enzimas. Esses foram os resultados de porcentagem de recuperação de selênio obtidos para o shimeji branco enriquecido com selênio para as diferentes condições de digestão enzimática. É possível verificar que, dentre essas condições, a adição de protease e pepsina foi a que forneceu a maior porcentagem de extração e recuperação de selênio no shimeji branco, assim como no cogumelo salmão, que foi de 76%. Dessa forma, essa foi selecionada com uma condição ótima de digestão enzimática, então aqui com adição de pepsina e posteriormente protease, o que originou o extrato enzimático. Essas mesmas amostras também foram submetidas ao procedimento de extração proteica, que originou o extrato proteico. Ambos os extratos foram analisados por SEC-UV e CPMS para avaliar a eficiência de proteólise do procedimento de digestão enzimática aplicado, assim como a distribuição de selênio nesses extratos enzimáticos. Esses foram os cromatogramas obtidos, à esquerda para o shimeji branco e à direita para o cogumelo salmão. Em vermelho, a distribuição de selênio no extrato enzimático, que está relacionado ao eixo Y à direita, onde nós temos as contagens. Em preto, a distribuição de compostos de diferentes pesos moleculares no extrato enzimático. E em cinza, a distribuição de compostos de diferentes pesos moleculares no extrato proteico, ambos relacionados ao eixo Y à esquerda, onde nós temos a absorbância normalizada. É possível verificar que em ambas as espécies de cogumelos enriquecidos, o procedimento de digestão enzimática proposto favoreceu a redução na fração de compostos de médio e alto peso molecular, acima de 44 kilodaltons. Além disso, em ambas as amostras de cogumelo, no extrato enzimático, o selênio estaria associado principalmente a compostos de médio e baixo peso molecular. Uma vez selecionadas as condições ótimas de digestão enzimática, iniciou-se o desenvolvimento do método de especiação química de selênio. Inicialmente foi utilizada uma mistura de padrões contendo diferentes espécies de selênio, espécies inorgânicas e espécies orgânicas. Essa mistura de padrões continha 25 microgramas por litro de selênio proveniente de cada um dos padrões, e a determinação das diferentes espécies foi realizada por HPLC e CPMS. Esses foram
foram os parâmetros instrumentais utilizados para a separação das espécies químicas de selênio por HPLC, em que foi utilizada uma coluna cromatográfica de modo misto baseado em fase reversa e troca iônica. Nessas colunas cromatográficas de modo misto, tem-se uma longa cadeia alquílica inserida a sílica gel e um grupo trocador iônico inserido na extremidade terminal dessas cadeias. Então, as diferentes espécies de selênio podem interagir através de mais de um modo ou mecanismo de interação com a fase estacionária da coluna. Foram avaliadas diferentes fases móveis para a separação dessas diferentes espécies químicas de selênio, variando a concentração do tampão, a polaridade da fase móvel, o efeito do pH, a eficiência do modificador iônico e também a força iônica. Dentre essas fases móveis avaliadas, aquela que nos forneceu a melhor separação das diferentes espécies de selênio era composta por acetonitrila 10%, ácido fosfórico 30 mmol por litro em pH 1,8. Considerando o tempo de retenção, a resolução e também o formato dos picos. Esse foi o cromatograma obtido em vermelho, o branco proveniente do extrato enzimático e em preto, o branco com a adição da mistura dos padrões. A identificação de cada um dos picos foi realizada injetando cada um dos padrões separadamente. Além disso, também foi feita a adição da mistura dos padrões nos extratos enzimáticos provenientes das diferentes espécies de cogumelos, para uma avaliação adicional dos picos e também para avaliar possíveis efeitos de matriz que pudessem alterar o tempo de retenção de cada uma das espécies de selênio, sendo que o tempo total de cada corrida cromatográfica foi de 6 minutos. Essas foram as características do método analítico para a especiação química de selênio, e aqui a porcentagem de recuperação para as diferentes espécies de selênio. Foram obtidas excelentes porcentagens de recuperação. No shimeji branco variou de 92% a 112% e para o cogumelo salmão de 86% a 110%. Uma vez selecionada a condição ótima de digestão enzimática e finalizado o desenvolvimento do método de especiação química de selênio, as diferentes amostras de cogumelo suplementado com diferentes concentrações e diferentes espécies de selênio também foram submetidas ao procedimento de digestão enzimática, utilizando pepsina e protease. Esses extratos enzimáticos foram analisados por HPLC e CPMS para os estudos de especiação química de selênio e por ICP-MS para avaliar a eficiência de extração de selênio em cada uma das amostras. Esses foram os resultados de distribuição das diferentes espécies de selênio obtidos. Esses resultados estão apresentados em porcentagem em relação à concentração total de selênio no extrato enzimático, na porção à esquerda para o shimeji branco e à direita para o cogumelo salmão. Em vermelho, selênio 4, em azul, selênio 6, em verde, selenometilselenocisteína, em cinza, selenometionina e em preto, selenocistina. Para todas as amostras analisadas, a concentração de selenometilselenocisteína e selenocistina estiveram abaixo do limite de detecção. No shimeji branco, a porcentagem de selenometionina, ela correspondeu a aproximadamente 50% do selênio total nas diferentes amostras avaliadas. Por outro lado, no cogumelo salmão suplementado com a maior concentração de selênio 4, a porcentagem de selenometionina, a espécie orgânica de selênio, correspondia a aproximadamente 80% do selênio total. E do ponto de vista nutricional, essa seria a condição ideal de cultivo para o enriquecimento de cogumelo salmão, uma vez que as espécies orgânicas de selênio elas são mais biodisponíveis e apresentam menor toxicidade quando comparada às espécies inorgânicas de selênio. Esses resultados indicam que essa condição de suplementação favoreceu a bioconversão de espécies inorgânicas de selênio que haviam sido adicionadas aos substratos de cultivo a espécies orgânicas de selênio que foram acumuladas na parte comestível dos corpos de frutificação dos cogumelos.
Nesse segundo bloco, serão apresentados os resultados dos estudos voltados à contaminação dos cogumelos com cádmio, mercúrio e chumbo. Então, as amostras de shimeji branco e cogumelo salmão do grupo controle e contaminados com cádmio, mercúrio e chumbo foram submetidos a um procedimento de digestão ácida, assim como um substrato sem suplementação e um material de referência certificado SRM 1571. Inicialmente foi feita uma etapa de pré-digestão, utilizando um bloco digestor, seguido pela digestão em um sistema de digestão por micro-ondas em microescala. Aos digeridos foi feita a adição de índio e bismuto para serem utilizados como padrões internos, e a determinação de cádmio, mercúrio e chumbo foi realizada por ICP-MS, utilizando esses parâmetros instrumentais, e aqui as características do método analítico e a porcentagem de recuperação, que variou de 83% a 105%. Esses foram os resultados da concentração total de chumbo, cádmio e mercúrio nos corpos de frutificação dos cogumelos, o shimeji branco em cinza e o cogumelo salmão em vermelho, suplementados com diferentes concentrações de chumbo, cádmio ou mercúrio. No geral, é possível verificar que a estratégia de cultivo favoreceu a bioacumulação desses metais potencialmente tóxicos nos corpos de frutificação dos cogumelos. Além disso, ambas as espécies de cogumelo exibiram maior potencial para bioacumular mercúrio em seus corpos de frutificação, uma vez que a suplementação do substrato com 2,4 microgramas por grama de mercúrio produziu shimeji branco com aproximadamente 10 microgramas por grama de mercúrio e cogumelo salmão com aproximadamente 15 microgramas por grama de mercúrio nos corpos de frutificação. Por outro lado, ambas as espécies de cogumelo exibiram menor potencial para bioacumular chumbo em seus corpos de frutificação. Nesse terceiro bloco, serão apresentados os resultados dos estudos voltados ao efeito protetor do selênio contra a absorção, incorporação e eventual toxicidade de metais nos corpos de frutificação das diferentes espécies de cogumelos. Essas amostras também foram submetidas à determinação elementar total, as amostras de cogumelo que foram cultivadas com adição simultânea de selênio mais cádmio, selênio mais mercúrio ou selênio mais chumbo. E esse gráfico radar, ele ilustra e resume muito bem os efeitos da suplementação com selênio 4 e selênio 6 na absorção e acúmulo de cádmio, mercúrio e chumbo nos corpos de frutificação dos cogumelos. Esse gráfico foi plotado em função do fator de bioconcentração, que nada mais é do que a concentração do metal nos cogumelos, dividido pela concentração do metal no substrato. Então, aqui nós temos um pentágono. Em cada um dos ângulos externos do pentágono, nós temos uma determinada condição de cultivo no que diz respeito à presença de selênio no substrato de cultivo. Então, aqui a ausência de selênio, a adição de diferentes concentrações de selênio 4 e a adição de diferentes concentrações de selênio 6. Cada uma das linhas coloridas correspondem a uma determinada condição no que diz respeito à presença do metal potencialmente tóxico no substrato de cultivo. Então, em preto para o cádmio, em azul para o mercúrio e em vermelho para o chumbo, as linhas tracejadas as menores concentrações e as linhas sólidas as maiores concentrações. Então, quanto mais próximo uma determinada linha colorida estiver de um ângulo interno do pentágono, significa que naquela condição o selênio foi pouco eficaz para reduzir a bioacumulação daquele determinado metal no corpo de frutificação do cogumelo. Por outro lado, quanto mais distante uma determinada linha colorida estiver de um ângulo interno do pentágono e mais próximo ao centro, significa que naquela condição de cultivo o selênio foi bastante eficaz para promover a redução na bioacumulação daquele determinado elemento no corpo de frutificação dos cogumelos. Esses foram os resultados obtidos para o shimeji branco. É possível verificar que houve uma redução na bioacumulação de cádmio nos corpos de frutificação dos cogumelos, tanto quando eles foram suplementados com selênio 4, com diferentes concentrações, quanto com selênio 6,
principalmente em concentrações mais baixas de cádmio no substrato de cultivo. Também houve uma redução na bioacumulação de mercúrio nesses cogumelos quando eles foram suplementados com selênio 4. Por outro lado, uma tendência oposta foi verificada para o chumbo e houve um aumento na bioacumulação de chumbo nos corpos de frutificação quando esses cogumelos foram suplementados com selênio 6. Esses foram os resultados obtidos para o cogumelo salmão. Também houve uma tendência de redução na bioacumulação de cádmio nos corpos de frutificação quando os cogumelos foram suplementados com selênio 4 ou selênio 6, na presença da menor concentração de cádmio no substrato de cultivo. Também foi verificada uma redução na bioacumulação de mercúrio quando os cogumelos foram suplementados com diferentes concentrações de selênio 4. Para o chumbo, a tendência também foi oposta e houve um aumento na bioacumulação de chumbo, principalmente quando os cogumelos foram suplementados com selênio 6. Essas amostras também foram submetidas aos estudos de especiação química de selênio, primeiro considerando selênio versus cádmio. Aqui nós temos os resultados da distribuição das diferentes espécies de selênio, também em porcentagem em relação à concentração total de selênio no extrato enzimático, à esquerda para o shimeji branco e à direita para o cogumelo salmão. Na porção esquerda, suplementado com diferentes espécies e diferentes concentrações de selênio, e à direita, diferentes espécies e diferentes concentrações de selênio em combinação com diferentes concentrações de cádmio. No geral, é possível verificar que a presença de cádmio não alterou a proporção entre selênio orgânico em cinza e selênio inorgânico em azul e vermelho nos corpos de frutificação dos cogumelos quando comparado à mesma condição de suplementação na ausência de cádmio, exceto para o shimeji branco, suplementado com a maior concentração de selênio 6 e a maior concentração de cádmio, e para o cogumelo salmão, suplementado com a menor concentração de selênio 4 e a menor concentração de cádmio. Nessas amostras, é possível verificar que houve uma maior bioacumulação de espécies orgânicas de selênio, selenometionina, nos corpos de frutificação dos cogumelos. Esse resultado pode indicar um possível efeito protetor do selênio contra a toxicidade de cádmio nesses cogumelos, uma vez que um aumento na biossíntese de selênio associado às proteínas e um aumento do acúmulo de selênio orgânico extra pode mitigar os efeitos tóxicos causados pelo cádmio no metabolismo do fungo. Esses foram os resultados obtidos para selênio versus mercúrio. Nesse caso, foi verificado que a presença de mercúrio não alterou a proporção entre espécies orgânicas e espécies inorgânicas de selênio nos corpos de frutificação dos cogumelos, quando comparado às mesmas condições de suplementação na ausência de mercúrio. E para o chumbo, a tendência foi completamente oposta e foi verificado que no cogumelo salmão suplementado com a menor concentração de selênio 6 e a menor concentração de chumbo, assim como a maior concentração de selênio 4 e a maior concentração de chumbo, houve um aumento na bioacumulação de espécies inorgânicas de selênio nos corpos de frutificação, indicando que o selênio não exibe um efeito protetor contra a toxicidade de chumbo nos corpos de frutificação dessa espécie de cogumelo. O efeito da suplementação com selênio 4 e 6 também foi avaliado no que diz respeito à distribuição de cádmio, mercúrio e chumbo associado às proteínas. Para isso, foram analisadas as amostras de cogumelo salmão e shimeji branco, suplementados com diferentes concentrações de cádmio, mercúrio ou chumbo, e também suplementados com a adição simultânea de selênio 4 ou 6 mais cádmio, mercúrio e chumbo. As amostras foram submetidas a um procedimento de extração proteica. Os extratos proteicos foram analisados por ICP-MS e também por SEC-UV e CP-MS. Apesar de terem sido observadas possíveis relações antagônicas ou sinérgicas entre selênio, cádmio e selênio e chumbo, o antagonismo entre selênio e mercúrio merece destaque e originou as mais significativas alterações na distribuição do metal potencialmente tóxico associado às proteínas.
Esses foram os cromatogramas obtidos para o shimeji branco, suplementado com mercúrio mais selênio 4 e suplementado com mercúrio mais selênio 6. Em preto, a distribuição de selênio, em vermelho, a distribuição de mercúrio e em cinza, a distribuição de compostos de diferentes pesos moleculares. É possível verificar que a suplementação com selênio 6 e principalmente com selênio 4 reduziu significativamente a fração de mercúrio associado a compostos de médio peso molecular. Um efeito similar foi verificado no cogumelo salmão, em que a suplementação, principalmente com selênio 4, levou às mais significativas reduções na fração de mercúrio associado a compostos de médio peso molecular entre 17 e 44 kilodaltons, quando comparado à suplementação na ausência de selênio. É importante destacar também que nesse trabalho, apesar de terem sido observadas reduções na concentração total de mercúrio, assim como reduções na fração de mercúrio associado a compostos de médio peso molecular na presença de selênio, esses resultados não sugerem a presença de um complexo entre selênio, mercúrio e proteínas nessas espécies de cogumelos avaliadas, uma vez que não há sobreposição dos cromatogramas correspondentes à distribuição de mercúrio e selênio nessas amostras de cogumelos. Adicionalmente, foram realizados estudos de especiação química de mercúrio para avaliação do papel protetor de selênio 4 ou selênio 6 na absorção e incorporação de mercúrio nos corpos de frutificação. Foram analisadas as amostras suplementadas apenas com mercúrio e também suplementadas com selênio mais mercúrio, diferentes espécies e diferentes concentrações de selênio e diferentes concentrações de mercúrio. Foi feita a extração das espécies de mercúrio utilizando uma solução extratora, uma mistura extratora composta por L-cisteína e ácido fórmico. Essas misturas foram sonicadas, centrifugadas, filtradas, e os extratos foram analisados por HPLC e CPMS para os estudos de especiação química de mercúrio e por ICP-MS para avaliar a eficiência de extração de mercúrio em cada uma das amostras. Esses foram os parâmetros instrumentais utilizados para a separação das espécies químicas de mercúrio por HPLC, e aqui o cromatograma obtido em preto para a mistura dos padrões de mercúrio inorgânico e metilmercúrio e em vermelho para o branco. O tempo total de cada corrida cromatográfica foi de 4 minutos. A identificação de cada um dos picos foi realizada injetando cada um dos padrões separadamente. Além disso, também foi feita a adição dos padrões nos extratos provenientes do shimeji branco e do cogumelo salmão para uma avaliação adicional dos picos e avaliar possíveis efeitos de matriz que pudessem alterar o tempo de retenção de cada uma das espécies de mercúrio. E essas foram as características do método analítico e a porcentagem de recuperação das diferentes espécies de mercúrio no shimeji branco e no cogumelo salmão, que variou de 103% a 112%. Esses foram os resultados dos estudos de especiação química de mercúrio, à esquerda para o shimeji branco e à direita para o cogumelo salmão. Em preto, a concentração de mercúrio inorgânico em microgramas por grama, que está relacionada ao eixo Y à esquerda, e em vermelho, a concentração de metilmercúrio em nanogramas por grama, que está relacionado ao eixo Y à direita. No shimeji branco, é possível verificar que a suplementação tanto com selênio 4 quanto com selênio 6, na maior concentração, levou às reduções mais significativas na concentração de metilmercúrio, e a concentração do metilmercúrio esteve abaixo do limite de quantificação dessas amostras. No cogumelo salmão, é possível verificar que essa espécie de cogumelo exibiu maior potencial para bioacumular mercúrio inorgânico e também metilmercúrio, e a suplementação com selênio 4 levou às reduções mais significativas na concentração de metilmercúrio e mercúrio inorgânico.
Por fim, os resultados obtidos nesse trabalho indicaram que a estratégia de cultivo utilizada favoreceu a absorção, incorporação e bioacumulação de selênio nos corpos de frutificação, tanto quando foi utilizada a suplementação com selênio 4 ou com selênio 6. A estratégia de cultivo também favoreceu a bioacumulação de metais potencialmente tóxicos nos corpos de frutificação dos cogumelos, cádmio, mercúrio e chumbo. No que diz respeito ao papel protetor do selênio contra a absorção, incorporação e eventual toxicidade desses metais, os resultados podem ser divididos em 3 principais vertentes. A primeira é relacionada à alimentação e segurança alimentar, em que tanto no shimeji branco quanto no cogumelo salmão, a suplementação com selênio 4 ou 6 na presença de cádmio ou selênio 4 na presença de mercúrio reduziu significativamente a concentração total desses metais potencialmente tóxicos nos corpos de frutificação dos cogumelos, que é a parte comestível do fungo. A segunda vertente é relacionada ao metabolismo do fungo, em que no shimeji branco a suplementação com selênio 6 na presença de cádmio e no cogumelo salmão com selênio 4 na presença de cádmio, exibiu um papel protetor do selênio contra a toxicidade de cádmio no metabolismo do fungo. E a terceira vertente é relacionada ao uso desses cogumelos na remediação de locais contaminados, em que tanto no shimeji branco quanto no cogumelo salmão, a suplementação com selênio 6 favoreceu o aumento na bioacumulação de chumbo nos corpos de frutificação dos cogumelos, o que poderia ser importante no desenvolvimento de estratégias para o uso dessas espécies de cogumelo na remediação de locais contaminados com chumbo. Por fim, eu agradeço à Universidade Federal de São Paulo, à University of Cincinnati e ao Instituto de Química da USP, que foi onde eu realizei parte importante do meu doutorado, as agências de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq, a professora Juliana Naozuka pela orientação e pelo convite. A todos vocês, muito obrigada pela atenção.